Bem-vindo ao nosso canal militar sobre os últimos acontecimentos na guerra liderada por Israel. Você pode se inscrever para ficar atualizado. Israel está lutando contra o Hamas com grande determinação. O Hamas não conseguiu manter ações coordenadas contra Israel por um tempo considerável. O objetivo principal das operações militares de Israel é alcançar isso, destruindo membros armados e equipamentos do Hamas. Sob a liderança de Yahya, o exército israelense chegou cedo hoje, causando danos significativos às instalações subterrâneas do Hamas. Netanyahu destacou a necessidade de controle total do corredor fronteiriço para garantir a segurança de Israel, especialmente no sul de Gaza. Negar que não há solução alternativa para o problema da desmilitarização que estamos buscando seria imprudente. Uma medida desse tipo representaria uma reversão real da retirada de Israel de Gaza em 2005. O ataque bem-sucedido de Israel permitiria assumir o controle total da terra que esteve sob a autoridade do grupo militante palestino por muitos anos. Comentários de Netanyahu sobre a zona tampão ocorrem enquanto as tropas israelenses continuam sua ofensiva. Supostamente, um atentado israelense causou a morte de um soldado capturado pela Frente Popular pela Libertação da Palestina em Gaza, conforme relatado por membros armados do grupo durante o fim de semana. O ataque aéreo israelense atingiu uma casa de banho do século X, conforme informado pelo Ministério da Cultura palestino. O ministro da Defesa israelense, Yoav Gallant, anunciou o sucesso das tropas israelenses em atingir centros de comando e depósitos de armas do Hamas. Os militares tornaram público que mostraram soldados marchando pelo solo perturbado entre os escombros dos edifícios destruídos em Gaza. De acordo com o exército israelense, foi possível destruir uma rede que estava no porão de uma das residências na cidade de Gaza, pertencente a Yahya Singar, o comandante em Gaza. Além disso, foram realizados ataques em Khan Yunis, destruindo alvos como uma fundição de armas. Essas operações visaram a sede da inteligência militar e o centro de comando da Jihad Islâmica em declarações separadas, o Hamas e a Jihad Islâmica, duas organizações militantes que pedem a destruição de Israel, afirmaram que seus combatentes destruíram e danificaram vários tanques e veículos de transporte do pessoal israelense. Alegaram também disparos de morteiros contra as forças israelenses em Khan Yunis e Albis, além da região norte de Gaza. Desde 7 de outubro, Israel tem como objetivo eliminar líderes militantes. Em reação, os Estados Unidos solicitaram a redução do tamanho da guerra e foco em operações seletivas, mas não houve conformidade com esse pedido. As forças israelitas intensificaram operações militares em Khan Yunis, no sul de Gaza, visando eliminar autoridades do Hamas e aumentando as operações contra campos de refugiados densamente povoados no centro de Gaza. O exército de Israel afirma que militantes do Hamas estão em túneis sob assentamentos, datando de décadas. O exército israelense informou que destruiu os túneis da sede do Hamas no norte de Gaza nas últimas semanas. Yahya Singar, líder da organização, juntamente com outros oficiais, conseguiu manter anonimato nesses túneis. Israel obteve sucesso significativo ao destruir esses túneis, que tinham cerca de 20 metros de profundidade e se estendiam por mais de 200 metros, equipados com ventilação e eletricidade. Os túneis eram semelhantes a casas selvagens construídas na seção meridional da faixa de Gaza, onde milhares de moradores foram forçados a fugir devido à recente ofensiva de Israel. Organizações de ajuda afirmam que as regiões para as quais Israel ordenou que os palestinos fugissem estão se tornando cada vez mais povoadas e carentes de recursos. Israel atribui a responsabilidade desse sofrimento mais ao Hamas do que ao seu próprio povo, segundo relatos. Uma delegação política voou para o Cairo nos últimos dias para explorar um acordo proposto pelo Egito para encerrar a guerra. Israel declarou que as negociações com o Hamas sobre um acordo para liberar os reféns ainda estão em andamento. Condições de superlotação são encontradas em todas as instituições das Nações Unidas, desde que Israel emitiu um pedido em 25 de dezembro para evacuar os palestinos do centro de Gaza. O sul, especialmente a cidade de Rafah, foi particularmente afetado, onde mais de 1 milhão de pessoas, quase metade da população total de Gaza, vivem. A área possui uma densidade populacional
estimada de aproximadamente 12 mil pessoas por quilômetro quadrado, 10 a 20 vezes maior que a capacidade planejada. O Khan Yunis, originalmente projetada para acomodar 1.000 pessoas, agora abriga um número muito maior. Durante a operação em Rafah, ocorreu pelo menos um incidente fatal. O exército israelense afirmou que estava trabalhando para erradicar o grupo terrorista Hamas e libertar os reféns israelenses em Gaza. O local mostra uma grande aglomeração de pessoas, muitas se amontoando para se proteger. Alguns usam blocos de madeira e plástico, enquanto outros dormem no concreto. De acordo com estimativas do Ministério da Saúde palestino, um número significativo de pessoas pode estar sob os escombros como resultado dos conflitos, embora suas identidades ainda não tenham sido reveladas. A África do Sul apresentou um pedido ao Tribunal Internacional da Justiça em relação a esses eventos. A principal instância judicial da ONU está processando Israel por supostas violações do crime de genocídio contra os palestinos em Gaza. A África do Sul, que busca responsabilização, afirma que Israel não impediu o genocídio desde outubro de 2023. O tribunal acusa Israel de atos para erradicar palestinos como parte de um grupo étnico. Historiadores destacam a complexidade em provar genocídio. O porta-voz de Israel, Lord Hayat, responde às alegações da África do Sul, enquanto a região enfrenta uma crise humanitária intensificada pela ofensiva israelense. A maioria dos habitantes de Gaza precisa de ajuda devido à deterioração da situação econômica e humanitária. O ministro das Finanças israelense declarou que Israel continuará retendo as receitas fiscais palestinas, responsáveis por arrecadar impostos de importação e exportação. Desde o ataque em outubro, Israel se recusa a entregar o dinheiro destinado a salários e serviços em Gaza, temendo que possa chegar a grupos militantes classificados como terroristas pelos EUA. O ministro Smotrich afirmou que não permitirá que o destino seja controlado por outros países e que nenhum dinheiro será dado a militante em Gaza. A autoridade palestina ainda não respondeu a AOS comentários. A comunidade internacional busca liberar recursos para apoiar os salários em Gaza. Além disso, Sente afirmou que sua administração não recuará em sua posição sobre este assunto. A autoridade palestina conseguiu pagar cerca de 75% dos salários por meio de empréstimos, assistência bancária e da União Europeia, devido à falta de receita tributária. O exército israelense realizou operações significativas em Gaza nos últimos dias, usando snipers, drones, tanques e ataques aéreos. Durante essas operações, as forças israelenses eliminaram dezenas de militantes. Israel concentra esforços na localização de figuras-chave do Hamas, como Sinwar e Mohamed Deif, que se refugiam em túneis abaixo de Khan Yunis. Além disso, Israel respondeu a um ataque da Síria e anunciou uma grande operação contra o grupo militante Hezbollah no Líbano, gerando preocupações sobre uma possível segunda frente no conflito que se desenrola em Gaza. As tensões na fronteira norte de Israel foram relativamente limitadas, em parte devido aos esforços diplomáticos dos Estados Unidos e do Ocidente para evitar uma guerra regional mais ampla na região. Nos últimos dias, líderes israelenses alertaram sobre a perda de paciência com os esforços diplomáticos para encerrar os ataques no norte de Israel, causando o deslocamento de mais de 230 mil pessoas. A Força Aérea Israelense atacou Alepo, na Síria, enquanto enfrentava ataques do sul do Líbano. O Hezbollah afirmou ter sido atacado e o exército israelense prometeu medidas decisivas para proteger suas fronteiras. O conflito resultou em feridos e mortes. Com a situação continuando tensa desde 7 de outubro, o Hezbollah não detalhou o ataque recente em Damasco, que resultou na morte de um oficial idoso do corpo de guarda iraniano. Este incidente aumentou as tensões na região, com Israel sendo suspeito de iniciar o ataque, embora não tenha assumido a responsabilidade. As autoridades iranianas prometeram vingança, e o aumento das hostilidades representa um risco para ambas as partes. O Hezbollah, bem armado e com combatentes experientes, é considerado um adversário significativo. Enquanto isso, o grupo Hezbollah enfrenta desafios devido à sua infraestrutura limitada e armamento mais fraco. Obrigado por colar no canal Militar Estratégico. Até a próxima!